Shalom, meu amor! Feliz Natal! A gente não se falou, você tá me ouvindo bem? Tá saindo o som, Pan? Tá ouvindo o som? Ou só a minha voz? Que bom. Vamos ver se entra mais alguém. Vamos orar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, como tá o jejum? Vai me falando. Por aqui, muita sensibilidade, só choro, muito choro, mas muita gratidão também. Aleluia. Oh, Jesus. Compartilha aí, Pam. Vê se entra alguém. É isso aí. Não pode parar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje pela manhã o Senhor me entregou Apocalipse, que falava sobre exatamente isso. A gente permanecer, porque se existe uma palavra, essa palavra não volta vazia. Nosso Deus, ele não é homem para mentir, e se ele nos prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, sabe o estudo que eu coloquei hoje de Daniel? É exatamente isso. A presença de Deus, ela não nos livra da fornalha, mas é ter a certeza que o Senhor entra conosco na fornalha, nos dias difíceis. Então não podemos desistir, desanimar em nenhuma hipótese, sabe? Às vezes é tão difícil, às vezes a luta é tão árdua, que de fato a gente se questiona, mas o Senhor, ele nos vê. Eu senti muito forte em entrar aqui e fazer essa live, e geralmente eu costumo avisar, geralmente eu não faço, mas eu apenas obedeci. Eu vivo ultimamente só isso, obedecendo, obedecendo. E de repente essa live seja só para você. De repente esse estudo de hoje seja só para você. Na verdade, a gente olha tanto para a existência do fogo ao nosso redor, que a gente não se dá conta que Deus muitas vezes não pode apagar esse fogo, porque às vezes nós precisamos passar por essa fornalha para que a gente possa, shalom, shalom, irmã, para que a gente possa permanecer na presença e não sair dessa presença mesmo em meio ao caos.
mesmo em meio ao fogo, mesmo em meio à fornalha. É tão profundo que no estudo de hoje, o Senhor falava exatamente assim: existe fogos que Deus não apaga. Existe fogo, filha, que eu não apago. Porque é no meio do fogo que muitas vezes... Shalom, minha pastora! É no meio do fogo que muitas vezes o Pai se revela. É no meio do fogo que muitas vezes Ele revela quem Ele é. Quantas tempestades nós passamos na vida e naquele momento a gente pode até não enxergar e não perceber que Deus estava conosco, mas depois você fala: meu Deus, Ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve lá. Nesse estudo, a gente pode perceber que a fornalha, ela não destruiu, ela não queimou, ela não paralisou, ela não atrasou e ela não matou. Ela apenas revelou o Deus que entra na guerra junto conosco todos os dias. E é nisso que a gente precisa se apegar, sabe? É nisso que a gente precisa se apegar. Boa tarde, minha amiga. Shalom, shalom. Hoje é um dia para lembrar que você não está sozinha. Hoje é um dia para lembrar que você nunca esteve sozinha. E você nunca vai estar sozinha. Hoje o Senhor me permitiu realizar um sonho. E antes de vir para essa live, eu estava falando com o meu marido. Eu estava chorando de gratidão ao Senhor, porque hoje eu realizei um sonho que para muitos pode ser algo supérfluo, algo muito simples, mas que para mim tem uma grande significância. Por quê? Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei os momentos que eu me senti sozinha a vida inteira. Eu tive uma infância sozinha, uma adolescência sozinha, uma vida adulta sozinha. Eu sempre fui sozinha. E quem poderia estar lá para me apoiar, me abraçar, não esteve. Me jogaram na fornalha. Assim como fizeram com Daniel. Me jogaram nas tocas dos leões. Quem poderia me abraçar e me proteger? Mas hoje eu olho para tudo isso, e é o que eu estava falando com meu marido. Eu falo, Ele sempre esteve lá. Porque, na verdade, existia um propósito. E, Jô, qual é esse propósito que você enxerga de tudo isso? Olha onde eu estou. Olha o quanto o Senhor tem me usado para abençoar vidas, para alcançar vidas. Isso é tão significativo. Tão significativo. O sonho que o Senhor me permitiu realizar hoje não foi um sonho para mim. Foi um sonho para glorificar o nome dele, para que todos vejam que o que ele fez
o que Ele tem feito na minha vida, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda irá fazer. É para honra e glória dEle, do nome dEle. Quantos caminhos percorridos sozinha, eu olhava para os lados e eu falava, Deus, o que eu faço agora? Ele sempre esteve lá. Quantas fornalhas, quantas noites em claro, quantas dores, quantas cicatrizes. A gente pode até ter traumas, mas a responsabilidade de como sair desses traumas é nossa. A vida, eu costumo dizer que a vida, ela é uma escolha. Você escolhe o que você quer viver. Você escolhe se você quer continuar chorando, falando, meu Deus, eu não saio dessa fornalha, ou você escolhe permanecer na presença, no meio da fornalha, e depois falar assim, olha só, eu venci uma fornalha, e se eu venci, você também pode vencer. Se o Senhor fez em mim, Ele vai fazer em você. Porque você é filha, você é herdeira, você é co-herdeira, assim como eu. E eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando da graça. Da graça. Muitos querem a graça. Muitos querem a presença, mas não querem permanecer. Muitas pessoas estão tendo de mão beijada o que o Senhor está tentando entregar e mesmo assim não estão querendo. Mas essa decisão, essa escolha precisa ser nossa. Essa escolha precisa todos os dias ser alimentada. Como alimentamos isso, Jô? Eu não tenho força. Então, quando você se sentir sem forças, olha para a cruz. Olha para o peso da cruz. Imagina o peso da cruz. O que o Senhor sofreu por nós. Quanto sangue derramado. Quanta dor. E Ele suportou até o último suspiro. Sabemos que nós jamais conseguiríamos suportar o que o Senhor suportou. Mas qual é o seu mínimo para Jesus hoje? Você tem agradecido pelo mínimo? Quando você acorda de manhã e você prepara uma xícara de café e aquele cheiro do café sobressai na sua cozinha, você agradece por ter um café? Muitos acham que viver na presença do Senhor é só enquanto você está lá orando, dentro da igreja adorando, só lendo a palavra. Não, não, não. Permanecer na presença do Senhor é ser grata, é ser grato por o mínimo que Ele nos oferece todos os dias. Porque nós só somos merecedores pela graça divina. Pela graça que nos alcançou. Qual a sua escolha hoje? Chorar
pelos últimos acontecimentos ou sair deles e perseverar e continuar? Quando Deus fala para nós que existe uma promessa, que existe uma palavra, essa palavra não vai voltar vazia. E eu sou prova viva disso. E por mais que tentem te dizer que não vai acontecer, por mais que tentem te dizer que você está viajando, não entristeça o Espírito. Porque quando você duvida, você está entristecendo o Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos dizer em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É muito profundo. E essa palavra ela é muito urgente. Jô, que tem a ver com o estudo? Tem a ver. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão tendo oportunidade. Estão no meio de um propósito e mesmo assim estão duvidando do que o Senhor pode fazer. E assim como ele agraciou a vida de Daniel, ele pode agraciar a nossa. Todos os dias. Vai depender do seu olhar. Como está o seu olhar? Como você tem olhado ao seu redor? Como você tem visto as maravilhas do Senhor no seu cotidiano, no seu dia a dia? É pesado. E quando a gente duvida disso, a gente entristece o Espírito Santo de Deus. E isso não é apenas um conceito distante, é algo que acontece quando a nossa vida não está alinhada com a vontade do Pai. Isso acontece quando negligenciamos a voz dele. Quando nós escolhemos nossos próprios caminhos. Porque, na verdade, nós queremos receber, mas nós não queremos entregar. E sabe, isso entristece o coração de Deus. O Senhor, ele nos deixou um presente, que é o Espírito como guia, um Espírito conselheiro, um Espírito consolador. Mas você já se perguntou quantas vezes o ferimos por descuido, por distração, ou mesmo egoísmo da nossa parte? Porque, minhas irmãs, meus irmãos, quando o Senhor me entregou o ministério das filhas no secreto, ele falava muito isso comigo. Ele falava: filha, vai ter pessoas que vão ignorar o que você vai entregar, mas permaneça. Não saia do lugar onde eu te tirei. Não negligencie o que Deus te pede. Quantas vezes eu pensei em desistir porque eu não tinha retorno. E o Senhor falava incansavelmente: ei, seja fiel no pouco, que no muito eu lhe porei. E é isso que o Senhor tem feito.
Eu não posso negligenciar o que Deus me entrega no secreto, porque o que Ele me entrega no secreto, só eu e Ele sabemos. Então, por mais bom dia, boa tarde, shalom, shalom, por mais que duvidem, por mais que eu não veja, que eu não tenha um retorno. Jô, qual retorno você espera? Eu não espero nada para mim, irmãos. Eu não espero nada para mim. Só que as pessoas olham para algo que o Senhor levantou e pensam que é só mais um grupo. E na verdade não é. Porque tudo que é enviado ali através da minha vida é gerado debaixo de jejum, de oração, de muita entrega, de muita rendição, de muita renúncia. Então não é um ensinamento vago, é um ensinamento direto do líder. Ele tem me instruído. Ele tem sido o meu maior líder. Então, é nesse momento que negligenciamos. E esse é o primeiro ponto, infelizmente e tristemente. Quantas vezes o Senhor nos chama, o Senhor sussurra o nosso coração, Ele fala através da palavra, através de profecias, ele usa os seus servos. E nós simplesmente deixamos para depois. Um exemplo bíblico disso é Israel no deserto. Deus os guiava. Deus dava maná. O Senhor fazia sair água da rocha. O Senhor enviava proteção diária. Mas o que eles faziam? Eles reclamavam. Eles murmuravam. E se desviavam. Sabe, quando eu estou lendo essa história, está em Êxodo 16, 17. É muito triste, porque é uma tamanha negligência do povo de Israel, tão grande. E muitas vezes nós fazemos isso. E como essa negligência entristecia o coração de Deus. Como entristecia. O Senhor, todos os dias, Ele nos pede perdão, Ele nos pede reconciliação, Ele nos pede serviço, Ele nos pede a atenção ao próximo. E quantas vezes passamos por Ele sem perceber? Porque quando você abre a palavra do Senhor, ele vai estar nos... meu Deus! Nós temos um guia. O Senhor nos deixou um guia, que é a palavra dele. E todos os dias, cada versículo que ele nos entrega, cada palavra que ele nos entrega, ele nos leva a isso. A perdão, a reconciliação, a serviço, ao cuidado com o próximo. E mesmo assim, nós não nos atentamos a isso. Segundo Timóteo 1,7 vai nos dizer, esse versículo é um versículo de reflexão. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E quando ignoramos a sua voz, nós perdemos coragem de obedecer e agir com amor. Que profundo é isso.
E o perigo da negligência é que ela se torna hábito. Cada depois eu faço, ou isso não é prioridade agora, deixa uma ferida no coração de Deus. Eu já ministrei essa palavra, eu já ministrei sobre não entristecer o Espírito Santo para as filhas no secreto. E o Senhor hoje volta a tocar nesse mesmo ponto. Por que será? Eu acredito que o Senhor tem suas estratégias, Ele tem seus motivos. E um dos seus maiores motivos é que a palavra dele alcance pessoas que precisam nesse momento ouvir. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se é para você que está aqui agora ou se é para você que vai estar assistindo depois. Mas o Senhor está chamando a atenção. Sabe, hoje a internet ela tá cheia de informação. Você vai no YouTube, inúmeros vídeos, inúmeras pregações, ministrações, ensinamentos profundos, ricos. Você vem aqui para essa plataforma, a mesma coisa. Mas mesmo assim, nós estamos escolhendo viver desconectados da vontade do Pai. Não é confortável. Não é confortável manter um ministério. Não é confortável manter um ministério no qual você vê que as pessoas não querem, porque é elas que não querem. Minha irmã, eu vou falar rasgado. Se você diz, eu não estou conseguindo orar, me manter firme, eu não estou conseguindo me conectar, e você está num grupo onde as mulheres jejuam, oram, entram na brecha pela sua vida, o que você está fazendo? A paz, a paz. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, bem-vindo, não sei, Esteva, eu acho, Estevão. O que você está fazendo? Essa desconexão vai de encontro ao que eu falei. Muitos querem receber, mas não querem entregar. Muitas vezes é necessário você colocar a sua dor no bolso e orar por alguém. Você sabia disso? Você lembra de Jó? Jó perdendo tudo. Tudo. Eu olho para a história de Jó e como me impacta, porque ele perdendo tudo e ele se colocou em oração pelos seus amigos. E é isso que o Senhor quer de nós. Às vezes, nós queremos as bênçãos, mas não queremos obedecer ao servir. Me fala algo. Fala comigo. Por que você não está conseguindo se conectar? Por que você não está conseguindo manter uma conexão? Porque você só está querendo receber. O que você tem entregado? Eu estou sem forças. Tá, coloca um louvor. Eu estou sem forças. Tá, coloca um Salmo 91.
A oração, ela não é só esboçada. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele conhece até os nossos pensamentos. Então ore, em pensamento, ore. Clame ao Senhor. Fale com Deus, Senhor, em pensamento mesmo. Eu estou cansado, eu estou cansada. Eu não estou conseguindo. Abençoe a vida de alguém. Eu garanto a você que com certeza vai mudar. Um exemplo de estar desconectado da vontade de Deus é Ananias e Safira. Eles receberam do Senhor, mas tentaram enganar e não se alinharam à sua vontade. O que aconteceu? Entristeceram o espírito. E o que aconteceu? Sofreram as consequências. E vocês acham que vai ser diferente para nós? Não, não vai. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que não adianta a gente só querer receber. Nós precisamos entregar. É muito triste. Meu coração dói porque eu sinto a dor do Espírito Santo, porque ele entrega, ele fala, filha, entrega, e eu entrego. Assim como tem muitas pessoas, mas poucas são valorizadas. E depois aparecem falando, ai, eu preciso de oração. Ok, tá tudo bem, não há nada de errado, minhas irmãs, meus irmãos. Estamos aqui para isso, para servir ao Senhor. Agora, chega um momento que o Senhor também não vai permitir mais que você entre na brecha. Você sabia disso? Por isso que até para orar por alguém, você precisa pedir a permissão do Espírito Santo. Porque Ele sim vê tudo. Ele sim sonda os nossos corações. E aí Ele vai sim te direcionar se você deve entrar na brecha ou não. Deus, Ele revela a sua vontade todos os dias. Na palavra, na direção do Espírito, nas oportunidades. Agora, ignorar é escolher nosso próprio caminho. E quando nós escolhemos o nosso caminho, nós nos tornamos espiritualmente vulneráveis à medida que você escolhe permanecer desconectado, desconectada. E pode ser ao contrário. O que você quer hoje? Já se fez essa pergunta? Hebreus 3, 13 e 15 diz: assim também vós, se ouvindo, não vigiardes, vosso coração será enganado. Olha que profundo isso. Ei, se você puder escrever isso agora, escreva aí. Desconexão com a vontade de Deus nos deixa expostos e enganados e a frieza espiritual. Isso é muito forte. Entristecer o espírito é sério. Por quê? Porque ele nos guia para a vida plena. Ignorar a sua voz é andar em perigo. Se atentem a isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Hoje nós estamos no 8º dia do jejum de Daniel. Quantas batalhas, quantos levantes, como é difícil permanecer. Mas existe um propósito em tudo isso. Não é confortável, gente. Não é confortável passar um Natal cheio de guloseimas, de comidas gostosas e você está no jejum. Não é confortável. Mas nós fazemos uma escolha. Nós tomamos uma decisão. Assim como Daniel tomou, ele tomou uma decisão. No primeiro capítulo, é um capítulo que, se você abre, ele é recheado. Porque deixa muito claro, ele tomou uma decisão em permanecer na mesa dos reis, comendo e usufruindo de tudo que ele tinha e oferecia, ou se resguardar e ficar 10 dias em jejum. E a Bíblia ela vai nos dizer que no 10º dia, Deus derramou sobre eles sabedoria, graça. E eles pareciam mais saudáveis do que todos os outros. Ah, eu amo. Eu amo, gente. Não tem como. Não tem como, gente. Jô, que loucura, não preciso jejuar. Ah, mas eu preciso. Eu preciso. Porque nós somos seres humanos, fracos, vulneráveis. Vocês têm ideia? A gente fede. Fica meia hora no sol, fica encardido, encardida. Agora, o brilho do Espírito Santo, esse que faz você refletir ele. Você precisa se entregar. Deus está te chamando hoje para se entregar. Deus está te convidando hoje a se manter diariamente na presença dele. Do seu jeito. Porque ele te ama como você é. E ele não recebe quantidade. Ele recebe o seu coração. Ele recebe a intenção do seu coração. Qual é a intenção do seu coração? Senhor, eu quero te entregar hoje. Eu sei que é pouco, Pai. Hoje eu só consigo te entregar 4 horas de jejum. Mas é isso que eu vou te entregar e eu vou te entregar de todo o coração. Faz isso. Faça esse teste com o Senhor. Porque a entrega, ela vai nos dar diariamente provisão. Ela vai nos entregar diariamente oportunidade. Ela vai entregar mais amor. Sabe quantas vezes, quantos de nós paramos apenas na posição de receptor? A gente só quer, vem, eu quero, me ajuda, me protege, derrama sobre mim, faz como o Senhor prometeu. Ele prometeu. Ele promete todos os dias. Ele cumpre, mas o que você está fazendo também? Sabe, eu sempre uso uma metáfora, eu uso um exemplo. Quando eu sou do Pernambuco, a terra que racha, tá? E lá a gente esperava ansiosamente por chuva. Quando chovia, era uma alegria.
Porque a gente via a provisão, era o manar de Deus. No dia seguinte, todo mundo ia para a roça fazer o quê? Plantar. Mesmo sem saber se a chuva iria continuar, as pessoas iriam plantar. E era isso que elas faziam. Isso é viver por fé. Glória a Deus. Isso é viver por fé. Então, o Senhor manda chuva. Você precisa plantar. Automaticamente, o que acontece? Você vai esperar, vai chover novamente. Ou se você... Minha mãe fazia horta. Então, enquanto não chovia, ela ia lá chama-se barreiro. Quem é do Pernambuco, do Nordeste aqui vai saber. Ela ia regar todos os dias. E ali nascia coentro, que cheiro. Coentro, cebola, alface, pimentão, porque ela regava. Então é a mesma coisa, é a presença do Senhor, ela precisa ser diária. E depois que cresce, o que você precisa fazer? Você precisa colher, para que venham novos frutos. Amém? E isso vem de encontro à provisão. O Senhor te dá a oportunidade. O que você está fazendo com essa oportunidade? O exemplo da Marta e a Maria. A Maria, ela escolheu ouvir. Ela escolheu, naquele momento, se entregar à presença de Deus. Ele estava ali. Ok? Ele estava ali. Veja, Marta recebeu Jesus como convidado. Amém? Mas mesmo Jesus ali, veja, Marta, ela não vivia ocupada porque ela vivia nas calçadas fofocando, porque ela vivia com o celular na mão, rolando feed. Não. Ela vivia ocupada com as tarefas de casa. Mas isso tomou tanto o tempo de Marta, ela priorizava tanto isso que a presença de Jesus não fez ela parar por um momento. Só que Maria, o que Maria escolheu? Era o mestre. Ela falou, não posso perder isso. Eu preciso permanecer aqui. O que Marta perdeu nesse momento tão precioso que ela teve de aproveitar. Isso nos mostra, irmãos e irmãs, o equilíbrio está em entregar-se para receber verdadeiramente. Precisamos ter esse equilíbrio, sabe? Todos os dias, incansavelmente. Entregamos quando servimos. Nós entregamos quando ouvimos. O que vocês estão fazendo aqui? Quem permanece nessa live do início ao fim, o que vocês estão fazendo? Eu estou falando o que aqui? Heresias? Eu estou falando o que aqui? Bobeira? Não. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou aqui em obediência, falando do Senhor, ensinando o que Ele me ensinou. Então, o que você está fazendo? Você está ouvindo. O que você está fazendo? Se entregando. É sobre isso. É sobre isso que o Senhor está falando. É o mínimo que você pode fazer. Só que não. Você, assim como Marta, está tão ocupada com as tarefas do seu dia que você não consegue se manter numa live que está rica da presença do Senhor. Ora, baixê. Queremos colher sem semear.
E isso entristece o Espírito Santo. Se eu posso te fazer um pedido hoje, não entristeça o Espírito Santo. Ele é o único que nós temos, ele é o único que fica. Não entristeça ele. Eu não ia deixar essa live gravada, mas eu vou deixar. Minhas irmãs, meus irmãos, em 2 Coríntios 9:7, diz que cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama ao que dá com alegria. Érica, saudades, meu amor. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. Acreditem, eu tenho todos os dias motivos para não estar aqui. Porque, na verdade, eu tenho os meus afazeres. Eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho uma casa para dar conta, eu tenho uma faculdade, eu tenho... São tantas coisas. Essa semana eu tentei fazer live, acho que 4 dias que eu fiquei sem fazer live. Eu tinha que fazer a live todos os dias com as irmãs do estudo bíblico de Daniel, do jejum que estamos fazendo. E eu não consegui. Por quê? Por conta das tarefas. Mas, todavia, eu não saí da presença. Eu permaneci. Ataques, 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 mas eu permaneci. Preparando o material, desenvolvendo os projetos que o Senhor tem colocado. O perigo de não entregar é espiritual, é emocional e é relacional. Porque à medida que isso acontece, nós nos tornamos frios, nós nos tornamos egoístas, nós nos desconectamos e nós não nos desconectamos só de coisas simples, mas sim do propósito divino. Hoje, o Senhor nos chama a refletir. Se você conseguir, você pode escrever aí. Amém, amém, aleluias. Vai ficar salva, depois é só voltar e terminar de assistir, amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. A negligência. Quantas vezes eu deixei para depois ouvir a voz de Deus? Sobre a desconexão. Quantas vezes só quis receber sem entregar? Sobre a entrega. Estou disposto ou disposta a obedecer, a servir, a ouvir e a agir conforme a vontade de Deus? O Espírito Santo quer habitar em nós.
E Ele quer habitar em nós de forma plena. Ele quer guiar, corrigir, Ele quer amar, Ele quer ensinar. O que Ele está fazendo hoje aqui nessa live é isso. Me ensinando e te ensinando. Mas não podemos esquecer que quando entristecemos, perdemos intimidade. Nós perdemos clareza, nós perdemos a direção. Ei! Ei! Não saia da permanência. Davi, ele pecou com Batseba, ok? E nesse momento, ele negligenciou a direção de Deus. E o que isso trouxe para Davi? Ele trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe separação. E isso percorreu até que ele se arrependeu. Qual é a lição clara disso? Entristecer o Espírito Santo tem consequências. E se teve para os grandes homens da Bíblia, os homens que Deus confiou, por que não vai ter para nós? Não brinque com o Espírito Santo de Deus. Eu falei na live anterior e volto a falar. O Espírito Santo não negligencia, O Espírito Santo, ele não negocia o lugar dele. Se ele tiver que negociar, ele vai sair. Ele vai se retirar, porque ele é educado. Não tome sua paciência como garantida. A intensidade do seu amor exige resposta. E a resposta correta é ouvir, obedecer e entregar. Hoje é tempo de despertar. É tempo de mudar. É tempo de alinhar seu coração ao coração de Deus. Vou deixar um versículo que está em Tiago 1:22, que diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Deus seja louvado. Ei, tá quente a sua fornalha? Se você estiver na presença, você não vai sentir o fogo ardendo. Não saia da presença. Não saia da presença. Independente do que aconteça, permaneça na presença, porque é ela que nos tira da fornalha, da toca dos leões. Amém? Deus seja louvado. Amandinha! Amém? Vamos orar para agradecer, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós te agradecemos, Senhor, Espírito Santo de Deus. Toma nosso coração, Pai, toma o nosso ser, Jesus. O que seríamos de nós sem Ti, Pai, sem a Tua presença, sem o Teu cuidado, sem o Teu amor. Espírito Santo, perdoa todas as vezes que nós negligenciamos a Tua presença.
negligenciamos o teu cuidado. Ô Senhor, quantas vezes o Senhor está sussurrando, está chamando, está gritando, e nós, assim como Marta, estamos tão ocupadas, Pai, com os afazeres, que deixamos a sua voz para depois. Senhor, nós só temos a te agradecer. Que toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Que nada, Senhor, que nada que possa nos separar, nos afastar da tua presença, possa permanecer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada pessoa que aqui esteve, Senhor. Cada pessoa que aqui vai entrar depois, Pai. Que essa palavra fale ao coração, que elas sintam o toque da tua presença e que elas tomem isso, Senhor, como um convite para permanecer e não te entristecer. Em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor, no restante desse dia, Senhor, e nesse final de semana, Pai. Que cada canto, Senhor, em cada direção que nós olharmos, que nós possamos ver, Senhor, a tua graça, o teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe. Eu amo e abençoo a vida de vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana. E permaneçam. Amém? Fiquem com Deus.